Amém, gente? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Quantos querem ouvir mais uma palavra? Deus vem falando com você todos esses dias. E Deus vai falar hoje? Vai falar. Deus fala. Ainda tem profetas na terra. Amém ou não? Deus vai falar hoje ao nosso coração. Portanto, prepare-se para o que Deus tem para nós nesta noite. E com muita alegria que eu recebo, amigo nosso de... Não vou falar de quando, porque aí você vai fazer continhas e vai tentar descobrir a nossa idade, e não precisa, não é necessário. Mas algumas décadas, nossa, aí piorou. Algumas décadas que nós caminhamos juntos, e o pastor Campos... Desde o século passado. É uma alegria, sempre uma alegria. Se o povo te ama, dispensa comentários. E eu tenho certeza que Deus vai fazer de ti um instrumento, um canal de bênçãos para todos nós nessa noite. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, nós te damos graças por essa noite especial, quando receberemos a partir de agora uma palavra direta, específica para o nosso coração. Eu acredito que o Senhor já recebeu o nosso louvor, acredito que o Senhor já recebeu esse tempo de adoração, e agora, meu Pai, responde, meu Deus, se manifeste, fique à vontade através do Espírito Santo e fale comigo, fale com o teu servo, que será o palestrante nesta noite, mas fale com toda a igreja e com aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus pela vida do pastor Campos. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Ano de 2021. Tivemos aqui o ano passado também na campanha 12 Dias de Clamor e não imaginávamos tudo aquilo que iríamos presenciar, viver, experimentarmos no ano de 2020. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Se você está aqui nessa noite, é motivo de glorificar o nome do Senhor. Você que está nos assistindo também é motivo de glorificar o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Quando nós pensamos em 2021, e na passagem do ano, uma semana atrás, muitos imaginavam que do dia 31 de dezembro para o dia 1º ia nascer, raiar um dia e todos os problemas de 2020 teriam ficado em 2020, 2021. Os desafios prosseguem. Mas eu quero te dizer uma coisa, o mesmo Deus que te conduziu, que cuidou da sua vida, que guardou a sua vida durante o ano de 2020, Ele continua cuidando e guardando a sua vida nesse ano de 2021. Você pode glorificar ao Senhor por isso? E a palavra que surge, e alguma coisa que está movendo, nós não falamos em nação, nós falamos o mundo todo. É a questão da esperança. Nossa esperança em 2021, e nós ouvimos falar tantas coisas a respeito da esperança em 2021. E eu gostaria que nesse momento você atrelasse a palavra esperança a uma outra palavra. E na cabeça das pessoas, se nós fizéssemos essa pergunta, certamente a palavra que viria à boca de muitas pessoas, talvez a maioria delas seria o quê? A palavra esperança associada a uma palavra chamada vacina. Os irmãos, o ano 2020 foi um desafio para muitas pessoas, foi um desafio, imagine, para um infectologista. Os irmãos podem imaginar como tem sido desde 2020 e esse já início de 2021. Eu sei que é assim, mas é um desafio, é um chamado de Deus, é uma vocação, é um chamado, é um sacerdócio de Deus. E muitas vezes, as pessoas estão buscando e depositando a sua fé, a sua confiança, a sua esperança na vacina.
como médico, eu posso te dizer que a vacina é um instrumento extremamente importante. Vacina é um instrumento maravilhoso. Já livrou muitas vidas e muitas pessoas da morte, de sequelas graves. Mas eu te desafio, você que está nos assistindo, você que está aqui nessa noite, atrele a palavra esperança. Atrele ao nome de Jesus. E quando vier a minha esperança está em Jesus. Jesus pode usar vacina? Pode usar vacina. Jesus pode usar medicamentos? Pode usar medicamentos. Jesus pode fazer desaparecer esse vírus instantaneamente. No momento, pode. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Eu convido você a erguer a sua mão onde você estiver nesse momento. Fala, minha esperança está em Cristo. A minha esperança está no Senhor, que cuida da minha vida. A minha esperança está naquele que me criou, aquele que me sustenta, aquele que me guiará em triunfo todos os dias da minha existência. E é com quem nós vamos viver a eternidade. Amém? Abra sua Bíblia. Eu gosto muito desse início de ano com lições práticas. Eu vou até fazer um desafio. Os irmãos lembram da mensagem do ano passado? Baseada em que personagem? Foram lições práticas baseadas na vida de José, o homem que sonhava. Lembra? Os sonhos dele. Eu gosto de lições práticas para o ano. E nós precisamos de lições práticas para o ano de 2021. E eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Você que está em casa e você que está aqui, se puder pegar um papel e uma caneta, anote, esteja anotando, aprenda a fazer isso. Anote as promessas de Deus, a direção de Deus. Anote. Pode anotar na beirada da sua Bíblia, pode anotar numa folha, tenha um caderno, isso é muito importante. Gênesis, no capítulo 19, nós vamos ler esse texto. Que Deus nos dê graça para, nesses minutos, meditarmos na palavra do Senhor e o Senhor implantar em nós os propósitos dEle. Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, Ló, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Eu preciso abrir um parênteses, porque quem eram esses 2 homens? Eram anjos de Deus, que estavam juntos com o Senhor, lá com Abraão. Se você ler o capítulo anterior, ele estava com Abraão, tinha abençoado, renovado a aliança com Abraão, prometido que Abraão nasceria Isaque dentro de um ano. E saem os 2 anjos e vão agora para Sodoma e Gomorra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Ló convida esses anjos para ir para a sua casa. Pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não passaremos a noite na praça. Não. Disseram eles, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito. Ou seja, Ló insistiu muito com os anjos. E eles foram e entraram na casa dele. E deu-lhes um banquete. Fez assar uns pães asmos. E eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, de Sodoma e Gomorra, cidade perversa, deturpada, cercaram a casa. E os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Deturpação moral total. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhes disse,
rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus genros, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois viemos com a missão de destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade de Sodoma. E acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a Ló, a sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Feche seus olhos nesse instante. Senhor, fala aos nossos corações, através da Tua palavra que é poderosa, tremenda, para mudar, para transformar, para restaurar, para renovar, para nos erguer, para nos sustentar, todos os momentos da nossa vida. Que o nosso coração esteja preparado como terra arada para receber a sempre boa e maravilhosa semente da Tua palavra. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um breve relato de um episódio na vida de um personagem chamado Ló. Ló, a primeira citação a respeito de Ló vem de Gênesis capítulo 11, versículo 27, cita Ló pela primeira vez. É interessante que vários personagens bíblicos foram proeminentes e foram citados na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11, como pessoas que foram exemplos pela fé, mas o nome de Ló não está lá. E olha que ele andou com Abraão, ele andou com o pai da fé, mas o nome dele não está relacionado na galeria da fé. Ló era sobrinho de Abraão. Ele era filho de um dos irmãos de Abraão, de Arã. E aí diz a palavra que Arã morreu e Ló ficou órfão. Mas Ló tomou uma iniciativa e quando Abraão sai da sua parentela, sai da sua terra, Abraão meio que adotou Ló. E Ló saiu com Abraão e segue Abraão. E eles vão agora no sentido de Canaã, da terra prometida, da promessa de Deus, que Deus tinha dado a Abraão. E Ló, porque andava com Abraão, Ló foi extremamente próspero. Porém, brevemente, resumindo a história, porém chega um dia que Ló
enriquece bastante e começa a haver conflito entre os pastores de ovelhas do rebanho de Abraão com os pastores do rebanho de Ló. E eles entram em conflito e diz a palavra que Abraão chega e propõe para Ló, fala: Ló, está havendo desentendimento entre os nossos servos, talvez seja o momento de você partir para um sentido, você ir para um lugar, e eu vou para outro lugar. Agora é interessante, quando nós acompanhamos, se você for lendo o texto em Gênesis, você vai ver que Abraão era um homem que orava, era um homem que buscava Deus, era um homem que tinha diálogo com Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que tinha relacionamento com Deus. Agora você não vai encontrar em momento nenhum Ló orando a Deus. E proposta, Ló, era o momento de Ló se curvar e buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, porque seria um momento de decisão na sua vida. Mas diz a palavra que Ló levantou os seus olhos e olhou para a região, na direção do Jordão, na região da cidade de Sodoma, de Gomorra, e viu lugares verdejantes. E ele ficou encantado com aquilo tomou o seu coração e ele rapidamente escolheu. Se foi me dada a oportunidade, como diz lá no Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí ele toma a decisão e fala: eu vou para aquele lado. Abraão não tinha preocupação nenhuma. Você vai para lá? Abraão toma outra direção e Deus fez Abraão próspero naquela região. Agora, Ló vai com a sua família e começa a habitar na região de Sodoma e Gomorra, que era conhecido como um lugar de deturpação moral. Tinha prosperidade financeira, mas havia deturpação moral. E ali ele permanece. Tempos depois, Abraão recebe a notícia que Ló havia sido levado pelos inimigos que tinham invadido Sodoma e Gomorra e outras cidades, e Ló tinha sido levado juntamente com todos os seus bens. Abraão fica sensibilizado com aquela situação, e como Abraão era um homem de Deus, ele recruta, ele tinha o seu exército preparado, ele já tinha pessoas preparadas, e isso também nos ensina, porque Abraão, ele tinha a bênção de Deus, ele tinha a prosperidade de Deus, mas ele era uma pessoa cuidadosa, previdente. E diz a palavra que tinham 318 homens preparados. E Abraão mobilizou esses homens, foi lá, resgatou Ló, resgatou os bens de Ló. Abraão continuava fazendo o papel de pai. Mas é interessante que Ló, naquele momento, era o momento de ele reatar com Abraão e falar: que loucura que eu fiz uma escolha errada. Eu preciso ficar junto com você. Mas Ló continua vivendo em Sodoma e Gomorra. Deus continua se relacionando com Abraão, e Abraão continua se relacionando com Deus, e, como já havia citado, Abraão recebe a visita do Senhor, e provavelmente seja uma cristofania, uma aparição de Jesus, talvez, junto com 2 anjos, e conversam com Abraão, e abençoam Abraão, e falam de que daqui a um ano ele receberia a bênção de ter o nascimento do seu filho Isaque. E Deus, e o Senhor também declara, e não esconde de Abraão, que haveria de fazer justiça, juízo
em Sodoma e Gomorra. Porque a perversidade era tão grande em Sodoma e Gomorra que tinha afligido o Senhor e Deus iria fazer juízo. Abraão logo se lembra, meu sobrinho Ló e sua família está lá em Sodoma. E Abraão intercede por Ló e até um momento que seria cômico se não fosse trágico. Porque Abraão conversa com Deus e fala, Senhor, se tiverem 50 pessoas lá em Sodoma, que sejam justas, que sejam fiéis, ainda assim o Senhor destruiria? E Deus fala, não, se tiverem 50 pessoas eu não destruiria. Mas fica claro que não existiam 50 pessoas. E Abraão fala, olha, 45. E fica claro que não tinham 45. E Abraão fala 40 pessoas. E fica claro que não existiam 40. Abraão fala, se tiverem 30 pessoas em Sodoma. Fica claro que não. E baixa até 10. E quando Abraão fala, se tiverem 10 pessoas, aí cessa a negociação, porque não tinham sequer 10 pessoas justas em Sodoma. E ficou claro que Deus exerceria juízo sobre Sodoma por causa da deturpação moral que fere os princípios e a santidade de Deus. Abraão fica, obviamente, preocupado, porque sabe que Ló está ali. Mas anjos são enviados, e esses 2 anjos são enviados para salvar, para livrar Ló, e para livrar a família de Ló. Eles chegam até a cidade de Sodoma e encontram Ló na entrada da cidade. E eu quero te dizer o que significa Ló estar na entrada da cidade. A entrada da cidade era como se fosse a prefeitura, onde haviam as grandes... os fatos mais importantes da cidade, as pessoas mais proeminentes da cidade, estavam justamente à porta da cidade. Juízes da cidade, homens de negócios, pessoas de autoridade ficavam à porta da cidade. E esses homens, quando chegam, encontram Ló justamente à porta da cidade. Significa que Ló, financeiramente, era uma pessoa próspera. Significa que Ló tinha proeminência, tinha evidência na cidade, tinha um certo destaque na cidade. Os anjos chegam até ele. Ló tinha um certo, porque tinha andado com Abraão, ele tinha um certo discernimento espiritual. E ele reconhece que aqueles homens não eram pessoas naturais. E observa que aqueles homens eram anjos. Falam, vocês não vão ficar na cidade, vocês não podem ficar na cidade, coisas que acontecem aqui são terríveis. Vocês vão para a minha casa, eu vou recebê-los na minha casa. Os anjos, aqueles anjos, não com asas, mas em forma humana, mas eram, parece, pelo que dá para entender, vistosos, de destaque. Aqueles homens falam, não, nós vamos ficar aqui na praça, nós viemos com um objetivo. Ló insiste e consegue levar esses homens para a sua casa. Ali ele oferece um banquete para esses homens. Só que chega ao anoitecer, os homens perversos daquela cidade tinham visto aqueles homens vistosos. E foram para a casa de Ló, bateram insistentemente, falaram, nós vamos invadir, que nós queremos que esses homens venham para cá, porque nós queremos abusá-los. E aí o termo é no sentido mais perverso da coisa mesmo. Eles queriam manter relações, em outras versões falam em relações, e eram relações sexuais mesmo com esses anjos. Tal era a deturpação moral em Sodoma, e Ló vivia com a sua família naquele meio.
Os homens insistem, e quando Ló ainda tenta convencê-los, e Ló faz uma proposta que soa aos nossos ouvidos estranha, porque ele sou estranho esse tipo de proposta. Aqueles homens que eram anjos, homens poderosos, quando viram que a situação estava irremediável, eles buscam Ló, puxam Ló para dentro da casa, trancam a porta, e diz a palavra que aqueles homens de fora que estavam ameaçando são feridos de cegueira, ficam cegos. E aí os anjos anunciam: olha, nós vamos ter que sair, vocês precisam sair dessa cidade, porque virá juízo de Deus sobre esta cidade. E aí, os anjos falam para Ló, vai buscar, são suas filhas, se você tem filhos também, chame os seus filhos, fale com seus genros, oportunidade para os seus genros que vão casar com suas filhas, para eles saírem também. E é interessante que Ló vai falar com os genros, fala: olha, imagina Ló chegando e falando com os genros: olha, vamos sair dessa cidade que virá fogo dos céus e vai destruir essa cidade. É a oportunidade de vocês saírem. Sabe o que aqueles genros falaram? Isso é piada. Você está brincando comigo. Mas, obviamente, não era brincadeira. Aqueles homens perderam a oportunidade, aqueles genros perderam a oportunidade. Sai Ló com a sua esposa, com as suas filhas, e vão agora saindo da cidade. Ló ainda faz uma proposta para os anjos, fala: olha, permita que eu vá para aquela localidade chamada Zoar, um local pequeno. É permitido para ele que vá para aquele lugar. É interessante que na saída, os anjos têm que puxar pelo braço Ló. Com toda a evidência do juízo de Deus, ele tem que buscar: apressa-te, você está atrasando, apressa-te, porque o juízo de Deus está chegando. Parece que Ló estava meio sonolento. Os anjos saem, e aí acontece aquele episódio que os irmãos bem conhecem, que a mulher de Ló, o que ela faz? Ela olha para trás, como numa imagem de: ai, que saudade da minha terrinha, saudade das coisas que eu fazia. Ao invés de estar grato pelo livramento de Deus, aquela mulher olha para trás e diz a palavra que naquele momento ela se transformou numa estátua de sal. Ló vai viver agora e veja a decadência, porque ele vai viver numa caverna, junto com as suas duas filhas. E ele já agora velho, as duas filhas tramam e falam: olha, não vamos deixar a nossa família se acabar aqui, para termos descendência. Vejam os princípios dentro da vida dessas moças. Ela fala: olha, vamos embebedar o nosso pai, e à noite eu vou ter relação com meu pai, para gerar filho. Hoje, ela fez isso um dia, a irmã fez isso no dia seguinte. Diz a palavra que Ló estava tão bêbado, que nem tomou conhecimento do que estava acontecendo. Ló morre, de uma das filhas nasce Benami, que é da descendência de Benami, surge o povo moabita, que foi inimigo do povo de Deus. Desculpe, nasceu Benami, que foi Amonitas, que gerou os Amonitas, e nasceu Moabe, que gerou os Moabitas, os inimigos do povo de Deus. Meus irmãos, que história triste.
em poucos minutos, a gente faz uma retrospectiva de uma história triste, de alguém que teve tudo para ser um sucesso, teve tudo para ser uma bênção, e acaba dessa maneira, com a sua descendência sendo inimigo do povo de Deus. Eu gostaria que você anotasse, nesse momento, algumas orientações, algumas direções, se pudermos projetar nesse momento, algumas direções. São 18 direções que nós podemos ter de Deus através desse texto. Primeiro, fatalidades na vida podem se tornar oportunidades. Na verdade, nós dissemos essa frase hoje, não foi? Ao mês de agosto, quando eu vi uma frase semelhante a essa, que as adversidades podem ser oportunidades. Ló fica órfão, mas ganha um pai na qualidade de Abraão. Surgem oportunidades. Então, as adversidades que podem surgir na nossa vida, meus irmãos, não é o fim. As coisas ruins que podem ter acontecido na sua vida no ano 2020, ou nesse início de 2021, ou que possam vir a acontecer, não é o fim. Mas pode ser um grande começo. Ló perdeu seu pai, se tornou órfão, mas teve a bênção de conviver com o pai da fé, Abraão. Mas saiba identificar e saiba aproveitar as oportunidades. Senão elas passam e você não as aproveita. 2, ande próximo de pessoas abençoadas e você será abençoado. Com quem você tem procurado andar? A quem você tem procurado ouvir? Quem tem sido o seu influenciador ou sua influenciadora? Quem tem sido o seu modelo de vida? Ló andava com Abraão, mas não copiou as atitudes de Abraão. Abraão tinha comunhão com Deus, tinha identificação com Deus, tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus. Ló não buscou relacionamento e intimidade com Deus. Meus amados, quem tem te influenciado? Quem você deixa influenciar a sua vida? Hoje nós vivemos na época dos influenciadores digitais. E as pessoas têm verdadeiros, e a palavra é essa mesmo, seguidores. E as pessoas buscam seguir alguém. Quem você tem buscado seguir? Ló não podia desgarrar de Abraão. Que oportunidade que ele perdeu. Não desgarre de pessoas abençoadas. Você andando com pessoa abençoada, você também será abençoado. A prosperidade pode trazer conflitos que precisam ser administrados com sabedoria. Tem pessoas que não podem enriquecer. Tem pessoas que não podem enriquecer porque elas se desviam. Tem pessoas que não receberam a bênção da prosperidade financeira, é misericórdia de Deus, acredite. Porque tem pessoas que, se recebessem a bênção financeira, se desviariam. Deus quer te abençoar financeiramente? Sim. Deus pode te abençoar financeiramente? Sim. Mas se apegue. E quando vier a prosperidade, saiba administrar, porque virão também desafios com a prosperidade. Até o desafio, se domingo eu vou para a igreja ou eu vou para a casa de praia. Grande problema, né? É um problema. Mas se torna um problema para algumas pessoas. Se Deus me abençoa financeiramente e a pessoa esquece da obra do Senhor e vai viver de viagens e... meus irmãos, quantas vezes a gente observa esse tipo de atitude.
A prosperidade pode ser uma bênção, e é uma bênção de Deus. E diz a prosperidade que vem de Deus, a riqueza que vem de Deus, ela é bênção, ela não acrescenta dores. Assim é aquilo que nós recebemos de Deus. Amém? Mas saiba administrar quando você se tornar, ou se você já é, e se tornar ainda mais próspero. A escolha, as opções revelam muito sobre o nosso caráter. A escolha, aquele momento de escolha na vida de Ló, foi um divisor de águas na sua vida. Era o momento, talvez, ele ter atitude, pastor Cubeiro, pastor Freitas, a atitude que teve, por exemplo, Ruth, quando Noemi fez a mesma proposta. Fez a proposta para uma nora, volte para sua família, volte para sua casa, e fez a proposta também para Ruth. A outra nora voltou, nunca mais se ouviu falar dela. Ruth não, Ruth se apegou a Noemi e falou: o teu Deus será o meu Deus. Uma coisa que não vai acontecer outra coisa que não seja a morte que me faça separar de ti. Porque Ruth enxergou que havia bênção na vida de Noemi. Tanto que ela foi abençoada e que ela voltou para a região da Judéia, os irmãos lembram disso? Ali para Belém, e ali ela conheceu Boaz, e ali ela casou-se com Boaz, foi uma bênção, e a descendência, quem que nasceu? A descendência de Ruth? Simplesmente Jesus. Se apegue a pessoas abençoadas, meu querido. Não abra mão de andar com pessoas abençoadas. Não abra mão. Ló, a decadência dele foi quando ele deixou de andar com Abraão. E aí foi uma derrocada total. Agora, as pessoas escolhem as suas amizades. Quando nós temos amizades, nós devemos cultivar amizades para influenciá-las, não para sermos influenciados. Amém? Próximo, não seguir por aquilo que você está vendo. Ló fez a escolha baseado naquilo que ele viu. Não seguir pelaquilo que você está vendo. O nosso olhar é enganoso, diz a palavra que o coração do homem é enganoso. Busque a direção de Deus. É interessante, era o momento de Ló clamar, nós já falamos sobre isso, era o momento de Ló dobrar os joelhos, clamar: Senhor, eu preciso da tua orientação. E talvez a escolha seja: olha, Abraão, eu orei e eu não vou me desgarrar, nós vamos conversar, nós vamos entrar no entendimento, os nossos servos vão entrar em entendimento, mas eu não vou me desgarrar de você, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. E Ló quis fazer o seu plano individual, quis traçar aí os seus planos de vida, e deu no que deu, foi a sequência que nós citamos. Não ande sem ter cobertura espiritual. Não queira ser um autônomo. Hoje em dia, e principalmente com o advento dos grupos, das transmissões, e agora nós estamos numa transmissão pela internet. Muitas pessoas falaram: a igreja não precisa mais não. Não precisa mais de igreja, não precisa mais para a igreja. Meus irmãos, isso é uma cilada. Graças a Deus que existe esse instrumento. Mas deve ser mais um instrumento para ser usado, para alcançar vidas. E eu sei de pessoas que foram reconciliadas através da internet, porque tem a maior facilidade, agora chegou até a sua casa, ele talvez tenha um problema de deslocamento, mas não deixe de congregar quando puder. Assim que puder, não deixe de congregar, respeitando as ordens, a direção, tudo certinho, porque nós não somos desobedientes, mas não deixe de congregar, não deixe de estar em intimidade com os irmãos, não seja um desgarrado na vida, meu irmão.
Não seja. E hoje está criando isso, está vendo? Não precisa mais de igreja. Não precisa mais. Agora é só e fica trocando de culto. Hoje eu estou em tal igreja, hoje eu estou em tal estado, tal país. Meus irmãos, é tão importante nós termos essa ligação como corpo de Cristo, de andarmos juntos. E toda essa situação pode servir para nos aproximarmos. E eu louvo a Deus, porque podemos ter reunião, e nós temos reuniões com pessoas em um estado, lá em outro estado, e nós estamos ali em comunhão, é uma bênção. Mas isso não pode se transformar numa doutrina da igreja. Isso pode ser mais um instrumento, mais uma ferramenta que nós podemos usar. Não ande sem ter cobertura espiritual, isso é perigoso. Próximo. Jamais tome uma decisão sem consultar a Deus. Jamais tome uma decisão sem consultar a Deus. Foi a derrocada de Ló. Você não vai encontrar em nenhum momento Ló orando a Deus. E ele toma suas decisões, toma seus passos, faz, porque a vida é uma sequência de escolhas. E as pessoas vão fazendo as suas escolhas sem consultar a Deus. Guiados pelaquilo que vê, eu senti no meu coração. Cuidado. Busque a Deus. Busque a confirmação de Deus. E tome os passos certos, dirigidos por Deus. Não insista no erro quando surge a oportunidade de retroceder. Não insista no erro. Deus muitas vezes dá oportunidade. E Ló teve oportunidade. Quando Abraão resgatou a ele e os seus bens, era o momento de ele reatar com Abraão e falar: eu não largo mais você nunca mais. Foi perigoso, quase que eu perco tudo. Quase que eu perco a minha vida. E se não fosse a intercessão, e veja bem, 2 momentos Abraão intercedeu pela vida de Ló. Nesse primeiro momento foi lá combatendo. E quando termina o texto aqui em Gênesis 19, vai falar o porquê. Vai falar o porquê que Deus por que Deus resgatou Ló, por que Deus salvou Ló. Foi por causa da intercessão de Abraão. Daqui a pouco eu encontro exatamente o versículo que fala isso. 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus teve misericórdia da vida de Ló por causa da intercessão de Abraão. Construa sua família no temor de Deus. Cuidado o que você deixa os seus filhos assistirem. Cuidado que você deixa os seus filhos participarem. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu sei. Eu também sou pai. Ah, pastor, mas hoje não dá para segurar. Meu irmão, é joelho no chão, é oração e muito trabalho. Agora Ló leva e sua família cresce naquele meio, com princípios deturpados. Assistindo todas aquelas coisas. E aí deu no que deu. Lá na frente as filhas tomam uma atitude absolutamente abominável, de ter relação com o próprio pai. Mas isso é porque princípios não foram colocados, não foram arraigados no coração das suas filhas. Então cuide da sua família, para que
cresça dentro dos princípios de Deus. Afaste-se do perigo. Tem gente que gosta de andar na beiradinha. Eu tenho uma fraqueza muito grande com altura. Eliane, minha esposa, é corajosa. A gente chega na beirada, ela vai tranquila. Eu chego assim, uma certa altura, pode ser um prédio tal, que tem vidro, mas a minha sensação é que eu vou cair. E eu vejo, quando eu vejo uma pessoa indo naqueles penhascos, meu irmão mandou uma foto que ele foi num penhasco que tem a 300 metros de altura, 300 metros de altura, uma pedra que é uma prancha, como se fosse uma prancha, que eles chamam como se fosse um trampolim, parece um trampolim, e naquela pedra, só de ver me deu um frio, me dá um mal-estar que eu não consigo. Mas tem gente que gosta de andar perto do perigo. Já viu essas pessoas que tiram selfie em lugares perigosíssimos, no topo de prédios, em locais de construção altíssima, eles tiram um selfie, de vez em quando cai um. Tem gente que gosta de viver perigosamente. Ló parece que gostava de viver perigosamente. Próximo. A prosperidade financeira e a fama não são sinônimos de vida abençoada. Não são sinônimos. Deus quer te abençoar? Sim. Deus quer fazer o teu nome conhecido? Deus pode fazer. Meu irmão, mas tem muita gente riquíssima, tem gente muito famosa que não tem nada de Deus na sua vida. E que muitas vezes tem pactos com demônios. E muitas vezes essas pessoas são invejadas. Já viu isso? Queria ser como artista tal, como tal. Irmão, vida vazia. Agora busque bons referenciais. Busque bons referenciais. Homens de Deus abençoados, pessoas verdadeiramente prósperas, que são bênçãos na casa do Senhor. Tenha esses referenciais. Tenha referenciais dos seus pastores, dos seus líderes, de pessoas abençoadas. Mantenha esses referenciais. Reconheça a autoridade espiritual, submeta-se a essa autoridade, desculpe ali. Submeta-se a essas autoridades, autoridade espiritual. Os anjos estavam ali como autoridade espiritual sobre a vida de Ló. E ele fica se demorando. Chega ao ponto que o anjo tem que pegar pelo braço. Deus envia mensagem, Deus alerta, Deus orienta, e às vezes tem que pegar pelo braço. Porque a pessoa muitas vezes resiste. Fala, não, isso Deus está falando com outra pessoa. Não, a pessoa fica distraída. Parece que Ló estava meio distraído. E como ele se demorasse, diz a palavra, o anjo teve que pegar pelo braço. É que Deus é misericordioso. E graças a Deus que Deus pega às vezes a gente pelo braço. Você pode glorificar a Deus, mas que não precise pegar pelo braço. Que nós ouçamos a direção de Deus, a orientação de Deus através das mensagens, através das direções de Deus. E como Deus fala ao nosso coração e através da meditação na palavra. Não viva a vida de gracejos. Tem hora para tudo. O pastor Cubeiro citou aqui que nós já nos conhecemos há muitos anos. E nós convivemos, trabalhamos muito tempo numa igreja que tinha um jovem, que o sobrenome dele era Brincadeira. Eu não vou falar o primeiro nome, mas o sobrenome dele era Brincadeira. E havia uma dificuldade enorme daquele jovem ser respeitado. Quando
quiseram colocar alguma autoridade para ele exercer, teve dificuldades enormes, e isso levou tempo para vencer, porque ele era fulano brincadeira, porque era cheio de gracinhas, porque tudo levava muitas vezes na brincadeira, e tem gente que leva tudo na brincadeira. Ló, imagino, quando a gente vê o tipo de reação dos genros para Ló, a gente começa a concluir como era o relacionamento entre eles. De muita brincadeira. Certamente Ló nunca tinha assim chamado os genros para falar uma conversa séria. Porque na hora que ele vai falar sério, e uma coisa extremamente séria, os genros pensam que é brincadeira, que é gracejo. Tem tempo e momento para tudo. É gostoso nós conversarmos, sorrirmos, é muito legal. Mas tem hora que o assunto tem que ser sério. E é interessante a gente ver um contraste entre a experiência de Ló com seus genros e a experiência de Noé com suas noras. Noé, quando ele fala, olha, virá água em abundância. Nós precisamos entrar na arca. A sua esposa acredita, os seus filhos acreditam, trabalharam 120 anos construindo a arca. E as noras acreditam, entram na arca e a chuva não cai imediatamente, a água não sobe imediatamente. Diz a palavra que ficaram 7 dias trancados na arca e não caiu uma gota. Se não confiassem na palavra de Noé, o que eles fariam? Noé, tchau. Passaram 2, 3 dias, isso é brincadeira, isso aí você sonhou. Mas Deus falou com Noé, Noé falou com a sua esposa, falou com seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e falou com suas noras. E a sua família acreditou nele. Meu irmão, minha irmã, os nossos filhos precisam crer que Deus fala conosco e que Deus fala através de nós. Dias atrás, 3 semanas atrás, consegui uns dias de férias. Acertamos um hotel, um local que a gente gostaria de ir, a gente queria ir, local tranquilo, íamos tal. Eliane, eu e Mateus. A Lívia casada com seu esposo, está vivendo feliz, doutora Lívia agora, formada. Né? Mas agora eu, Eliane e Mateus, íamos para o local. E naquele dia que nós íamos, o Senhor começou a falar ao meu coração. Hotel pago, lugar que a gente queria ir, tudo reservado, tudo certinho. O Espírito Santo começou a falar ao meu coração, não vá. Não vá. A gente fica assim naquele questionamento, será que é coisa do meu coração? Será que é alguma coisa assim? Fomos na estrada e o Espírito Santo falando, não vá. Chegamos no momento da estrada, paramos, descemos, conversei com a Eliane, olha, Deus está me falando assim, 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 assim. Oramos ali, não ficamos soltando fogos por não. Estava tudo certinho, estávamos felizes de ir para o lugar que a gente queria ir, com tudo certo, tudo pago. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Talvez nós nunca venhamos a saber o porquê. Talvez nunca venhamos a saber o porquê. Mas entramos no carro, meia volta vou ver,
voltamos para nossa casa e Deus fez de uma outra forma aquela semana de férias e foi bênção e foi alegria, mas eu não sou louco de desobedecer? E a palavra que vem ao coração é: vai pagar para ver? Não vou não. Obediência. Talvez não entendendo exatamente. Não preciso ter esclarecimento total do que vai acontecer. Deus não precisa justificar. Por que o senhor está tomando essa atitude? Deus sabe o que faz. Se tinha um acidente, se tinha uma tragédia, se alguma coisa ia acontecer, só sei que os planos de Satanás foram frustrados em nome de Jesus, porque eu estou com a minha família abençoada, saudável, feliz, e foi bênção, e glória a Deus por tudo. Amém? Tenha o respeito de seus familiares. Deus fala com meu marido. A mulher de Ló também olha para trás. Se ela tivesse plena confiança, olha, Deus nos livrou, oh, glória a Deus, ela saía junto com Ló, dando glória a Deus, livramento de Deus, Deus nos livrou, glória a Deus. Mas tem gente que, ao invés de ficar glorificando a Deus pelo livramento de Deus, fica olhando para trás. Tenha o respeito de seus familiares. Deus fala com meu marido próximo. Busque o socorro do Senhor, o livramento, e não se demore em tomar uma atitude. Deus vai te livrar, não se demore, tome atitude, aquilo que Deus está falando para você fazer, faça. Aquilo que Deus tem falado para você fazer, e entra ano, sai ano, e você resiste. Não se demore. Livramento de Deus. Próximo, não olhe para trás. Não olhe para trás. Próximo, implante princípios para seus filhos, para que não venha acontecer o que aconteceu com as filhas de Ló. Próximo, tenha intercessores. Eu louvo a Deus, e tem certos momentos, eu já falei para os irmãos, tem certos momentos que eu falo, tem gente orando por mim nesse momento. Porque eu sei que tem irmãos e irmãs que oram pela minha vida, diariamente. E tem momentos que eu reconheço claramente, porque as coisas surgem, as adversidades, coisas, e Deus nos dá paz. Ter paz nesse momento, ter tranquilidade e a segurança de Deus nesse momento só é resultado de oração. Ló teve a felicidade de ter Abraão como intercessor. Vamos colocar em pé nesse momento. Quem aqui deseja ser intercessor? Todos nós precisamos de termos intercessores, mas eu gostaria de desafiar você a ser um intercessor nessa noite. Tem pessoas que eu oro por essas pessoas todos os dias. Sou intercessor dessas pessoas todos os dias. E eu sei que tem pessoas que oram por mim todos os dias. Vamos tomar o exemplo de Abraão e sermos intercessores. Eu convido você, aí onde você está, não precisa se deslocar, estenda a mão agora na direção de um irmão, de uma irmã, nesse momento. Talvez esteja lá distante, na outra ala da igreja, você aí na sua casa, talvez essa pessoa esteja em outro país, talvez esteja em outro estado, em outra cidade, esteja em outro bairro, mas nesta hora, pela fé, estenda a sua mão. Talvez essa pessoa esteja precisando da sua intercessão.
Talvez nesse momento o Senhor possa trazer livramento, como trouxe para a vida de Ló, através da intercessão de Abraão. Deus pode livrar pessoas, Deus pode salvar pessoas, Deus pode curar pessoas nesse momento, através da instrumentalidade da sua vida. Interceda neste momento. Eu convido os irmãos nesse momento a erguer as suas mãos e abrir os seus lábios agora e interceder por vidas, orar por vidas, orar pelo seu familiar, orar por aquela pessoa que talvez esteja andando distante. Ore agora, clame ao Senhor por aquela vida. Senhor, livra aquela vida. Senhor, cuida daquela vida. Talvez ela esteja distraída, talvez ela esteja iludida, talvez ela esteja enganada. Senhor, socorre aquela vida, salva aquela vida, livra aquela vida e usa a minha vida. Deus usou a vida de Abraão para livrar Ló num momento. Em outro momento, Deus usou a vida de anjos para livrar Ló. Deus pode enviar você para ser instrumento. Deus pode enviar anjos para livrar pessoas. Sejamos intercessores. Que Deus abençoe, que você seja abençoado, que você tenha vitória espiritual neste ano de 2021 e todo o restante da sua vida. Que Deus te abençoe. Com máscara, mas receba um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Glória a Jesus, glória a Deus.